Vamos lá, galera. Agora vamos iniciar os nossos estudos sobre cinética enzimática, tá? Cinética enzimática é um assunto que tira o sono de bastante gente, mas a gente vai ver que após essa aulinha aqui vai ficar liso, vai ficar suave o seu entendimento sobre cinética enzimática, tá? Não é nada de outro mundo. Para a maioria dos cursos de bioquímica básica, aí você não precisa entrar em muitos detalhes, não precisa entrar em muitos cálculos, tá? As equações só assustam um pouquinho, mas a gente vai traduzir essas equações em alguma coisa palpável aqui no mundo real, para que tudo faça mais sentido aí na sua cabecinha. Beleza? Então, vamos começar aqui analisando esse primeiro gráfico que você já vê aí na tela. O que esse gráfico mostra para a gente? Esse gráfico está mostrando como a velocidade das reações que a sua enzima é capaz de fazer é alterada de acordo com a concentração do substrato. Então, vamos olhar os eixos aqui. Se você olhar o eixo, onde está minha canetinha? Está aqui. Se você olhar onde está esse eixo aqui, ele significa a sua velocidade, certo? Que é chamada de velocidade inicial, ou V0, beleza? E aqui nós temos a concentração do substrato no eixo X, ok? Então, quanto mais para a direita, mais substrato eu tenho. Quanto mais para cima aqui no eixo Y, maior a minha velocidade. Então, nós temos aqui no ponto 0, né, onde eu tenho 0 substrato, eu tenho 0 reações acontecendo. Então, minha velocidade também é 0, ok? E aí, o que vai acontecer? À medida que eu vou aumentando o substrato, certo? Eu vou aqui aumentando a minha concentração de substrato, a minha enzima vai trabalhando mais, certo? Porque aquela minha concentração, aquele pool que eu tinha de enzimas, ele vai fazer o quê? Ele vai ter mais substrato para trabalhar. Não adianta você ser bom num determinado trabalho e não ter trabalho para fazer. Você precisa de trabalho para fazer, certo? Então, as nossas enzimas são da mesma forma. Elas estão ali no nosso meio, né, no meio extracelular, intracelular, ou até dentro de um tubo de ensaio, né, no ensaio in vitro, e elas estão esperando substrato para que elas possam trabalhar. Então, à medida que você vai adicionando substrato, você percebe que a taxa de trabalho, a taxa de reação, a velocidade de reação das suas enzimas começa a aumentar, beleza? Isso vai aumentando, 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 até que um determinado ponto ele alcança um platô, que é aqui. Ok? Então, ó, nesse ponto aqui eu tenho pouco substrato, eu vou aumentando, 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 até que chega um ponto que eu tenho muito substrato. Só que qual é o problema? À medida que eu vou aumentando a minha concentração de substrato, as enzimas começam a ficar ocupadas. E elas vão ficando mais ocupadas e vão ficando mais ocupadas, 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 certo? E o que acontece com isso? Vai chegar um momento que todas as minhas enzimas, naquele dado cenário, vão estar ocupadas. Se todas as minhas enzimas estão ocupadas, adianta eu ficar colocando mais substrato? Não. Esse ponto, quando a gente chega nesse ponto, que a gente tem uma concentração de substrato, onde aumentar essa concentração não muda mais nada na nossa velocidade, significa que nós atingimos o Vmax, tá? Vmax. Vmax é a nossa velocidade máxima. Significa, vamos supor, chutar um número, que você tem 10 enzimas no seu experimento. As 10 enzimas já estão super ocupadas. Não adianta você fornecer mais substrato para elas, porque elas não têm capacidade, elas já estão com uma sobrecarga, elas não conseguem mais trabalhar esses novos substratos. Então, adicionar mais não muda nada na velocidade, certo? Um outro conceito muito importante e que a gente vai se aprofundar mais nele nos próximos slides é o conceito de Km, certo? O M aqui vem de médio, né? De média. O que é o Km? O Km é igual a metade da velocidade máxima, tá? Como assim metade da velocidade máxima? O Km significa a concentração de substrato onde eu atinjo metade da minha velocidade máxima, beleza? E aí a gente vai ver as implicações disso daqui para frente. Um detalhe importante aqui é essa equação, a equação de Michaelis-Menten, certo?
A equação de Michaelis-Menten é utilizada para descrever a relação numérica, né, uma equação que descreva como que a concentração de substrato se relaciona com a velocidade da reação. Então, essa aqui é a fórmula, tá? Aqui. V0, que é a sua velocidade inicial, né, a sua velocidade que você está tendo naquele momento, que você está mensurando. Vmax é a sua velocidade máxima, aquela que não adianta mais você adicionar substrato. Km é metade da velocidade máxima. E esses S, entre colchetes aí, é a sua concentração de substrato. Relacionando tudo isso, se você tem algumas dessas informações, você consegue achar as outras, certo? É literalmente o famoso joga na fórmula. No entanto, aí só um detalhe, né? A gente tem aqui, ó, um detalhe muito importante. A senhorita Maud-Menten, tá? Todas as menininhas aí, quando vão fazer trabalho sobre cientistas, mulheres e etc., ninguém lembra da coitada. O povo lembra da Rosalind Franklin, lembra da Marie Curie, ninguém lembra, tá, da pobre da Menten, tá? Então, a equação de Michaelis-Menten, a parte do Menten do nome, é para a senhorita Maud-Menten, tá? Lembrem dela também quando vocês forem fazer esse tipo de trabalho, porque essa é uma das equações mais importantes da bioquímica, tá? Porque as enzimas são, sem sombra de dúvida, algumas das biomoléculas mais importantes dentro da bioquímica, e essa equação descreve como a maioria, uma boa parte das enzimas acaba se comportando. Então também é uma mulher que teve uma contribuição enorme para a ciência e que, infelizmente, ela não é muito lembrada. Vamos entender o que realmente é esse EKM. Vamos aprofundar um pouquinho mais nele para sair dessa coisa mais superficial, desse conceito de é metade da velocidade máxima. Ok, ele é metade da velocidade máxima. Mas vamos entender conceitualmente o que é esse Km, beleza? Então vamos lá, vamos olhar para a nossa reação aqui. Primeiro de tudo, a gente tem uma equaçãozinha que descreve o Km, tá? Km é igual a K-1 mais K2 dividido por K1, né? O que raios isso significa, né? Isso não disse nada para mim. Beleza, vamos com calma. Vamos dar uma olhadinha aqui. Isso é a nossa reação acontecendo. Eu tenho minha enzima, eu tenho meu substrato. Se eles estão ali no mesmo meio, no mesmo espaço, eles podem se unir formando o complexo enzima-substrato. Esse complexo enzima-substrato é o mais importante quando a gente está falando de Km. E a gente vai ver por quê. Depois que eu tenho esse meu complexo enzima-substrato, eu posso formar o meu produto, tá? A enzima pega o substrato, trabalha em cima dele e libera o produto. É o que a gente espera, né, que seja o ciclo normal das coisas, né? O ciclo natural das coisas, a enzima realizar a atividade dela. No entanto, porém, todavia, contudo, pode acontecer, e isso acontece com frequência, da enzima simplesmente se soltar do substrato e não realizar a reação. Essas coisas acontecem, tá, gente? Existem muitas coisas meio que aleatórias, assim, naquele meio intracelular ou naquele meio até dentro de um tubo de ensaio in vitro, com várias coisas acontecendo ao mesmo tempo. Às vezes é uma coisa de termodinâmica, às vezes simplesmente a enzima bate e ela não vai fazer, a enzima bate no substrato e não vai fazer a reação. E aí ela libera o seu substrato, voltando para aquela primeira parte da fórmula, tá? Voltando para cá. Então, caso a minha enzima está lá com substrato e ela forme o complexo enzima-substrato, o complexo ES, a gente chama esse caminho da reação de K1. Tá? Se a partir desse complexo enzima-substrato intermediário a gente consegue fazer o produto, eu digo que eu tenho o K2. Tá? E caso a enzima se ligue ao substrato, mas ela não queira, ela não consiga fazer o produto e ela libere o substrato de volta, tipo, vai ser livre, meu filho, some da minha frente. Aí nós temos a reação K-1, tá? E ela é K-1 porque ela é o contrário. A formação do complexo enzima-substrato foi chamada de K1. Então, a dissolução do complexo enzima-substrato levando à liberação do substrato é chamado de K-1. Tá? Então, o que esse Km está falando para a gente? Vamos olhar a nossa reação. É o K-1, que é o quanto o complexo enzima-substrato se desfaz, mais o K2, que é o quanto ele também se desfaz, mas fazendo o quê? Gerando o produto. Então, aqui é desfaz com substrato e aqui
desfaz com produto, ok? Então, a soma, essa primeira parte da equação, nada mais é do que a soma do quanto o complexo enzima-substrato se desfez, tá? E o que significa o nosso coleguinha K1? O K1 é o quanto o complexo enzima-substrato se manteve. E isso é muito importante. Por quê? Porque o Km, então, de acordo com o que a gente vê nessa reação, ele reflete o estado, esse estado de transição, a concentração desse estado de transição enzima-substrato, certo? Isso quer dizer o quê? Que o Km pode ser dito de uma forma mais geral como uma medida de afinidade da enzima pelo seu substrato. A afinidade no sentido de simplesmente o quanto a enzima gosta de ir lá e se grudar ao seu substrato, certo? Então, só tem um detalhe, isso na verdade, se você quiser ser bem enzimologista, bem cri-cri, não é exatamente o que acontece, mas é assim que vai ser cobrado na maioria dos cursos de bioquímica básica, ok? Se você souber que a Km é uma medida de afinidade e que ele é metade do Vmax, e essa fórmula aqui para entender por que esse Km é uma medida de afinidade, já está ótimo, tá? Deixa esse caso que o Km não é considerado só uma medida de afinidade para quem vai se aprofundar mais nessa coisa de enzimas, tá? Vamos ficar louco por partes. Tá. Então, o que nós temos aqui? Os números, né? Realmente os números do Km. Então, desse lado aqui, nós vamos ter algumas enzimas, desse lado da tabela, aqui os seus substratos e aqui o seu Km em milimols, ok? Aí, beleza. Nós temos números que vão de 0,4, tá? Parece baixo, né? 0,05, mais baixo ainda, até 108, tá? Um número alto, né? Se comparado com esses dois primeiros números aqui. E o que é maior e o que é menor quando a gente trata de Km? O que significa isso? Quando eu tenho um Km alto, um Km como, por exemplo, 108, significa que eu tenho uma afinidade baixa pelo meu substrato. E quando eu tenho um Km baixo, significa que eu tenho uma alta afinidade pelo meu substrato, tá? Mas não vamos decorar isso, vamos entender por que isso acontece. Vamos olhar na fórmula. Lembrem que o Km é igual a isso aqui, ó. Km é igual ao K-1 mais K mais 2, certo? Saiu do slide de novo. Do K mais 2. E dividido pelo K1. Então, isso aqui é a dissolução do complexo enzima-substrato e aqui é a formação do complexo enzima-substrato. Então, repare que eles são inversamente proporcionais, ok? Quanto maior a minha formação, o meu K1, quanto mais eu estiver formando o meu complexo enzima-substrato, menor vai ser o meu Km, tá? Justamente por causa dessa equação aqui. Eles são inversamente proporcionais, porque eu estou dividindo essa primeira parte pelo K1, que é a minha formação. Se a minha formação for grande, o número que eu estou dividindo vai ficar o quê? Pequeno, tá? Se você tem um chocolate, tem que dividir ele para a torcida do Flamengo inteira, não vai dar nada para ninguém. Então, quanto maior é o número que você está dividindo, né, menor vai ser o seu resultado, vai dar inversamente proporcional. Já, se o meu número de formação do complexo enzima-substrato for pequeno, o meu Km vai ser alto. De novo, porque eles são inversamente proporcionais, ok? Então, um Km alto significa uma enzima de baixa atividade, né? Não de baixa atividade, perdão, mas de baixa afinidade pelo seu substrato. Ela não se liga tão bem àquele substrato. Já um Km baixo, né, significa muita afinidade. Ela vê um substrato dando sopa, uau, pegou, e geralmente não solta. Agora, se o Km é alto, ela vê o substrato passando e não sei se eu estou a fim de pegar, estou fazendo nada, talvez. E depois que pega, ela ainda fica pensando, será que eu faço a reação? Será que eu solto? Tá? Então, ela não tem tanta afinidade ali pelo seu substrato, ok? Então, você vê que o Km ele varia muito
tá? Inclusive varia muito dentro ali da mesma enzima. Por exemplo, a gente tem a quimiotripsina aqui. Ela tem esses dois valores, tá? Dependendo do substrato. Então, a depender do substrato, a quimiotripsina, se ela estiver atuando sobre a gliciltirosilglicina, tenso, né? Nomes de bioquímica. A gliciltirosilglicina, ela vai ter um km de 108, que é um km horrível. Significa que ela não tem tanta afinidade assim pelo substrato, né? Não horrível, mas ela não tem tanta afinidade pelo substrato. E se ela estiver atuando sobre a N-benzoetirosinamida, importante a diferença entre amidas e aminas, de benziltirosinamida, ela vai ter um km de 2,5. Ó, bem menor, o que significa uma afinidade bem maior pelo substrato. Ok? Voltando agora naquela equação de Michaelis-Menten, o que acontece? Ela não é tão utilizada quando você tem dados experimentais. Quando você joga dados experimentais num computador para ele calcular parâmetros cinéticos, geralmente ele vai usar um tipo diferente de gráfico e ele vai usar um tipo diferente de equação, tá? Que é essa equação aqui, a equação de Lineweaver e Burke, ok? E ela é só uma transformaçãozinha simples da equação de Michaelis-Menten, mas ela se torna mais útil e mais precisa quando você está tratando de dados experimentais, ok? E qual é a maior vantagem dela? É que ela permite uma determinação mais aproximada e mais acurada do Vmax, que um gráfico de Michaelis-Menten ele obtém uma aproximação, tá? Se você voltar lá em cálculo, né, para as pessoas que fizeram um cálculo, o gráfico clássico de Michaelis-Menten, ele vai parecer um limite, tá? Olha aqui, ó, vamos voltar lá. Repara aqui, ó. Onde está a canetinha? Está aqui. Tá vendo? Ó? Ele só se aproxima do Vmax teórico máximo dele, tá? Ele fica se aproximando, ó. Não é igual, tem uma diferença aqui entre eles, beleza? Já nesse outro tipo de gráfico aqui, não. Você tem um ponto exato, ó. Pá, tá aqui, ó. Esse é o ponto onde você tem 1 sobre Vmax. Fazendo o cálculo, você sabe quanto é o seu Vmax, tá? Então, tá aqui, ó. Ou você tem o ponto preciso, você sabe qual é. Você não tem uma aproximação, ok? E é por isso que essa equação, para dados experimentais, onde você não quer uma aproximação, você quer um número exato, esse gráfico aqui e essa equação é mais precisa. Então, o que essa equação faz? Ela simplesmente pega aqui a equação da Michaelis-Menten, que é essa aqui, e ela faz uma pequena transformação. Ela inverte, primeira coisa, então ó, coloca aqui 1 sobre o V0, nossa velocidade inicial, e o Vmax que estava embaixo, em cima, multiplicando pela concentração de substrato, vem para baixo. E o que estava embaixo vem para cima. Km mais SH. Está aqui, ó. Ele estava aqui embaixo, ele veio para cima. Nada demais até aí. E o que eles fazem depois? Eles separam essa equação em duas, né? Então, eles colocam aqui, ó, o nosso 1 sobre V0 igual ao Km dividido pelo Vmax vezes a concentração de substrato, e também o próprio substrato dividido pelo Vmax, que é a concentração de substrato. Eles simplesmente pegaram esse pedaço aqui e dividiram em 2. Transformação matemática simples que você pode fazer com qualquer equação, certo? Então, quando você faz isso, você tem aí a vantagem de poder cortar aqui, ó. Você corta esses substratos aí, o que te dá essa reaçãozinha aqui. Epa! Voltou tudo. O que te dá é essa reação aqui, tá? Que é bem mais precisa do que a equação de Michaelis-Menten. Então, você tem 1 sobre V0 é igual ao Km dividido pela velocidade máxima multiplicada pela concentração de substrato mais 1 sobre Vmax, ok? Isso te deixa medir de uma forma muito mais precisa os seus dados em laboratório, os seus dados reais, tá? E aí, só olhando esse gráfico, você sabe alguns pontos. A gente não vai entrar nos detalhes, né, da filosofia desse gráfico, não precisa disso agora. Mas está aqui, ó. Aqui você sabe qual é o seu Vmax, aqui você sabe qual é o seu Km, e a inclinação da reta, esse ângulo que ela vai ter, te dá a sua proporção entre o Km e o Vmax. Então, em um gráfico que te aparece, você consegue apontar só de olhar quais são os valores, tá, de determinados parâmetros cinéticos. E é por isso que esse gráfico, né, que é chamado de gráfico do duplo recíproco,
ele acaba sendo mais utilizado em casos experimentais reais. Agora vamos entender o conceito de sinergismo, tá? Eu acho que o pior já passou, tá, gente? Se você conseguiu entender o conceito de Vmax e um conceito de Km e mais ou menos como funciona essa equação da Michaelis-Menten e como que a partir da Michaelis-Menten a gente chega nessa equação do duplo recíproco, eu acho que o pior já passou, tá? Não vamos entrar em nada pior do que isso nessa aula introdutória aqui, tá? Não precisa ficar muito pior do que isso. Então vamos entrar agora no conceito de sinergismo. O que é o sinergismo? Sinergia é quando, no caso aqui das enzimas, uma enzima ajuda na atuação de outra, tá? Então elas trabalham meio que juntas para chegar em um objetivo final, tá? O conceito realmente clássico assim de sinergismo é o quê? Que a soma, né, o sinergismo entre as enzimas tem que dar o resultado maior do que a soma aritmética das suas atividades separadas. Vamos colocar dados para deixar isso mais fácil. Então, ó, eu tenho uma enzima que ela me gera a cada minuto 5 produtos, certo? E eu tenho outra enzima que também me gera a cada 5 minutos, a cada 1 minuto, 5 produtos, tá? Então seria 5 mais 5. Tá? São enzimas diferentes, elas atuam ali sobre o mesmo tipo de substrato, às vezes diferentes formas daquele substrato, a gente vai entrar nisso daqui a pouco, e cada uma faz 5 por minuto, a outra também faz 5 por minuto. E quando eu coloco as duas juntas, o que seria óbvio de se pensar? Que eu teria 10 produtos a cada minuto, né? Mas na verdade, o que você observa quando uma enzima tem sinergismo é que você a cada minuto vai ter 12 produtos ou 15 produtos. Ou seja, você vê sinergismo quando o seu resultado final de duas enzimas ou mais trabalhando juntas é maior do que a soma aritmética, que foi isso que a gente fez aqui, esse 5 mais 5, do que a soma aritmética dessas enzimas trabalhando em separado. Onde que isso acontece muito? Isso acontece muito em enzimas de micro-organismos que degradam lignocelulose, tá? Matéria vegetal. O que acontece? Você tem polímeros muito grandes de polissacarídeos, né, que são componentes da parede celular vegetal. E você tem diversas enzimas, são dezenas de enzimas que atacam essa parede celular vegetal. Aí acaba que uma enzima vai facilitando o trabalho da outra. Uma vem, afrouxa um pouquinho aquelas fibras ali de celulose ou de hemicelulose. A outra começa a atacar a fibra do meio. Atacando no meio, ela gera várias pontinhas que as outras podem atacar. Então, elas juntas têm uma atividade maior, mais efetiva do que se elas estivessem separadas, certo? Então, esse é o nosso conceito de sinergia, onde diferentes enzimas cooperam para um determinado fim e no meio desse processo existe mais eficiência da atividade delas, sendo que a atividade delas vai ser maior juntas do que a soma das suas atividades individuais. Beleza? Então agora vamos falar de alguns fatores que afetam a nossa atividade enzimática. A gente pode dividir isso em dois grupos, tá? Que são fatores que estão envolvidos na minha reação, por exemplo, a minha própria enzima e o substrato. Então, se eu tenho mais enzimas, isso vai afetar a minha reação. Se eu tenho menos enzimas, também. Se eu tenho mais substratos, isso vai afetar a minha reação de um jeito. Se eu tenho menos substratos, também. Então, são fatores que estão dentro da minha reação. É a enzima, que vai fazer a reação, e o substrato, que vai ser reagido, né, digamos assim. E existem fatores externos. Esses fatores externos podem ser o pH, a temperatura, ou a presença de alguma outra molécula que atrapalhe a enzima, tá? Como, por exemplo, aí, um inibidor, tá? Pode haver aí a presença de um inibidor. Então, vamos falar do pH. O pH é um fator muito importante para a atividade enzimática, tanto que dentro de um laboratório, quando você vai fazer um teste rápido, né, que depende de uma reação enzimática com um cromófilo, alguma coisa assim, você sempre utiliza um tampão, porque pHs diferentes, alcalinidade ou basicidade ou neutralidade diferente, altera a atividade das enzimas. Isso pode zoar todo o seu exame, isso pode zoar todo o seu ensaio bioquímico, isso pode zoar toda a sua reação. Então é por isso que todas as reações laboratoriais, sejam na parte clínica, seja na parte científica, né, experimental ali, tudo é feito dentro de um tampão, onde o pH consegue ser controlado, sempre em soluções tampões, tá?
Então, cada enzima, gente, vai ter a sua atividade, o seu pH de atividade ótimo, né? O que a gente chama de ótimo? É aquele pH onde ela vai apresentar uma maior atividade. Isso vai depender da enzima, de como essa enzima evoluiu, de qual micro-organismo ou qual organismo tem essa enzima, certo? E como que o pH influencia? O pH no meio vai mudar a carga dos resíduos R dos aminoácidos, tá? Mudando essa carga, isso faz com que a enzima perca, né, a sua forma. Ela vai perdendo a forma ali devido a essa mudança de cargas e, consequentemente, a sua função vai sendo prejudicada, ok? Então, nós temos, por exemplo, aqui ó, a pepsina, uma enzima aí que está no nosso sistema digestório, no nosso estômago. Não é de se espantar que ela atua melhor aqui, ó, em pHs ácidos, pHs aí menores do que 2. E à medida que o pH vai ficando mais alcalino, né, mais neutro, ela vai tendendo a quase zero de atividade. Aqui em pH 6 ela já não atua. Okay? Já a glicose 6-fosfatase, uma enzima que está no citoplasma das células, onde um pH é neutro, né, próximo ali de 7, aqui ó, a atividade máxima dela é ali, próxima de 7. Então, dependendo de onde a enzima evoluiu e qual é a função dela, isso vai ser alterado, ok? O pH vai ser diferente. Agora a temperatura. Como que a temperatura influencia nisso? A temperatura também influencia muito na atividade enzimática, certo? Por isso que também vários ensaios clínicos, vários testes, vários ensaios laboratoriais têm que ser feitos em temperatura controlada. Você não pode fazer, porque senão o ensaio que é feito em palmas a 42 graus vai ter diferenças significativas no ensaio feito na Serra Gaúcha em pleno inverno. Tá? Porque a temperatura afeta muito. Então, as máquinas, os equipamentos, os ensaios laboratoriais têm que ser realizados, tá? A não ser que seja descrito de forma diferente pelo fabricante, eles têm que ser realizados em temperatura padrão, ok? Porque a temperatura vai afetar as suas reações enzimáticas, tá? E como que a temperatura vai influir nisso, né? O calor rompe aquelas ligações fracas que mantêm a enzima unida, certo? Ele desnatura a enzima. Por quê? O calor está lá, ele começa a aumentar e nossa enzima está aqui, unida, bonitinha. O calor faz o quê, gente? É só lembrar da água fervendo. A água faz o quê? Borbulha. Por quê? Quanto mais calor, mais as moléculas vibram, tá? Calor em química pode ser traduzido também como vibração das moléculas, energia cinética nas moléculas. Essa vibração, esse chacoalhar na nossa enzima, vai soltando aquelas ligações que prendem ela, que são ligações fracas, e a nossa enzima abre, tá? Ela perde partes da sua estrutura terciária e secundária e ela volta a ser mais parecida com a sua estrutura primária, que é só aquela linha simples de aminoácidos. E aí ela perde a sua função, ok? Mas claro que, ao mesmo tempo, a temperatura não aumenta esse movimento de moléculas, então ela aumenta a probabilidade, tá, que o substrato se mexa ali no meio e se encaixe com a enzima. Então, existe uma temperatura que a gente chama de temperatura de maior atividade ou temperatura de atividade ótima, tá? Esse termo é um pouco errado, de atividade ótima, mas ok. E a gente tem esse ponto, né? E logo depois desse ponto, o que acontece? A enzima começa a desnaturar. E percebam que ela desnatura muito rápido, tá? Mais rápido até que no pH. Então tem um pH ótimo ali que a enzima consegue aguentar e ali para ela tá maravilhoso. Fique nessa temperatura, porque ali é onde ela vai conseguir melhor fazer a sua reação, porque tem mais choques aleatórios ali que fazem ela encontrar com o seu substrato. E aí isso acelera as reações. Isso é química básica, né? Calor geralmente acelera as reações justamente por essa vibração das moléculas ficar aumentada. Mas um pouquinho depois disso, já é demais. E a enzima se abre e desnatura. E aí você perde quase que toda a sua atividade, beleza? Você vê que é uma queda assim bem brusca aqui no gráfico, tá? É realmente uma coisa bem perto. Passou um pouquinho da sua temperatura ótima, você vai desnaturar a sua enzima, ok?